Seja bem-vindo ao Telecurso 2000. A nossa aula de hoje é sobre segurança em sistemas operacionais. Vamos começar falando sobre ameaças. Elas podem surgir de qualquer um em qualquer lugar. E para combater esse tipo de ameaça foram desenvolvidos alguns tipos de controle, tais como controles que têm como meta a confidencialidade de dados, a integridade de dados, disponibilidade do sistema e exclusão de invasores. Invasores. Os invasores de um sistema podem ser pessoas físicas ou programas nocivos. Estão divididos em 4 grupos. Grupo 1. Pessoas que têm computadores conectados a um servidor compartilhado de arquivos. Eles podem ter seus e-mails e outros documentos lidos por qualquer outra pessoa que tenha acesso a esse servidor. Espionagem por pessoal interno. Pessoas com o intuito de treinar seus conhecimentos, são programadores ou entre outros. Podem dedicar muito tempo para conseguir invadir um sistema, por exemplo, da faculdade. Eles são especialistas em invadir sistemas que eles conhecem, que eles vivem no dia a dia. Invasão para roubar dados de bancos, por exemplo, ou extorsão. Esse tipo de invasão tem como principal finalidade a obtenção de dados bancários, alteração de programas de banco para que o mesmo arredonde as frações para aumentar o rendimento ou desvie contas que há muito tempo não são usadas. Espionagem comercial ou militar. É uma tentativa planejada para roubar informações secretas, acordos, ideias, projetos e entre outros. A mesma ocorre através do financiamento de governos ou entidades privadas. Perda acidental de dados. Dados, além de invasores, também podem ser perdidos por meio de acidentes. A maioria dos seguintes casos podem ser tratados por uma manutenção adequada dos backups. Por meio de erros no hardware e no software. Erros de programa, defeitos nos computadores, erro de telecomunicação ou na leitura dos dados podem influenciar neste caso. Por meio de erros humanos, perda do disco ou outro. Entrada incorreta de dados, execução de programa errado, montagem incorreta, tudo isso influencia. Por meio de causas naturais, como incêndios, guerras, terremotos ou até mesmo roedores, que podem invadir os data centers. Criptografia. Um componente comum em qualquer conexão segura é um segredo. Tal grau de segurança só pode ser alcançado usando de informações restritas a pelo menos uma das partes, garantindo, assim, que intrusos não possam comprometer uma conexão. Já que os algoritmos de criptografia são públicos, portanto, a forma de se embaralhar e desembaralhar a informação pode ser realizada por qualquer um que detenha o domínio do algoritmo usado na transmissão. Gerenciamento de chaves. Com o problema de não ter como ter certeza que a conexão foi feita com a parte certa, a solução para essa vulnerabilidade foi a criação de certificados de autenticidade. Ao invés de mandar somente uma chave pública para não ser estabelecida uma conexão segura, uma parte deve enviar um certificado que contém, além da chave pública, outras informações que identificam aquele nó como a entidade esperada. Criptografia simétrica. Fundamenta-se em chaves secretas pré-definidas pelas partes dispostas a manter a conexão segura. Ambas deverão zelar pelo sigilo desta chave, com a pena de comprometer toda a segurança dos dados. Criptografia assimétrica. Para que não seja necessário o pré-estabelecimento de uma chave secreta, usada pelo algoritmo de chave simétrica, é contornado usando-se uma chave assimétrica. 2 chaves são usadas nesse processo, uma para encriptar e a outra para desencriptar. O quarto tipo combina as criptografias simétrica e assimétrica, para contornar o problema do segredo pré-estabelecido da assimétrica e o alto gasto computacional da assimétrica, onde utiliza-se de criptografia assimétrica para autenticar os nós e combinar uma chave secreta para o uso na criptografia simétrica. Mecanismos de proteção. Domínio de proteção. Uma página com um mecanismo de restrições controlados pelos administradores que se refere à edição ou à movimentação da página. Níveis. Página protegida. Só pode ser editada pelos administradores. Página semi-protegida ao nível de autorrevisores. Apenas autorrevisores podem editar a página. De um modo geral, deve ser usada nos seguintes casos: arquivos de discussão, páginas de usuário ou de discussão de usuário, prevenir recriação, pré-definições com muitos afluentes, validação de edições ativas. Todos podem editar,
mas as edições de não autoconfirmados têm de ser validadas antes de ficarem visíveis para os leitores não registrados. Controle de acesso. Uma referência à prática de permitir o acesso a uma propriedade, prédio ou sala, apenas para pessoas autorizadas. O controle físico de acesso pode ser obtido através de pessoas, um guarda, segurança ou recepcionista, através de meios mecânicos, como fechaduras e chaves, ou através de outros meios tecnológicos, como sistemas baseados em cartões de acesso. Capacidades. Lista de objetos aos quais se pode ter acesso, como uma indicação de quais operações são permitidas para cada um deles. Cada capacidade garante ao proprietário certos direitos sobre um certo objeto. Base computacional confiável. São aqueles nos quais os requisitos de segurança são formalmente estabelecidos e cumpridos, compostos pelo hardware e pelo software necessários para garantir todas as regras de segurança. Segurança multinível. Existem ambientes computacionais que precisam de uma segurança maior do que a normal. Esses ambientes precisam de controle de acesso obrigatório para assegurar que as políticas estabelecidas sejam implementadas pelo sistema. Modelo Bell LaPadula. É um modelo de máquina de estado usado para impor controle de acesso em aplicações do governo e militares. Este modelo formal de transição de estado para políticas de segurança de computador descreve um conjunto de regras de controle de acesso que utiliza etiquetas de segurança em objetos e autorizações para os indivíduos. A faixa de abrangência das etiquetas de segurança vai desde a mais sensível, como Top Secret, até a menos sensível, como não classificados, ou público. Canal oculto. O objetivo é tornar impossível o acesso do colaborador ao servidor. O colaborador pode tentar detectar o fluxo de bits monitorando cuidadosamente seu tempo de resposta. Geralmente ele obterá a melhor resposta quando o servidor estiver enviando um 0 do que quando estiver enviando 1. Steganografia. Ela apresenta duas formas. Uma forma de texto, a qual você pega a primeira letra de cada palavra que tem no texto. Este é apenas um exemplo trivial, que fica na fronteira entre steganografia e a criptografia. Com a utilização de um programa de computador, é possível criar implementações mais sofisticadas utilizando fórmulas com valor binário ou ASCII dos caracteres. A segunda forma é na forma de imagem. Possui muitas técnicas modernas possibilitando esconder informações dentro de imagens. A forma mais utilizada e empregada é a técnica denominada de LSB, Least Significant Bit, que consiste em utilizar o bit menos significativo de uma determinada informação para armazenar um bit de uma nova informação. No caso de uma imagem com profundidade de cor de 24 bits, um bit de uma nova informação pode ser armazenado num bit menos significativo de cor dos pixels, ou seja, o bit menos significativo dos 24. Autenticação. Todo computador seguro deve exigir a autenticação de usuário. A autenticação ela não é tão simples de se implementar, por mais que ela pareça besta. O processo de autenticação possui 3 princípios gerais. Alguma coisa que o usuário sabe, alguma coisa que o usuário tem e alguma coisa que o usuário é. Em seguida, veremos um pouco mais sobre esses 3 princípios gerais. Autenticação por senha. A autenticação por senha é o método mais usado nos sistemas operacionais de propósito geral, pois eles são simples de serem implementados e a forma que o sistema armazena essas senhas desses usuários fica armazenado em disco, numa parte reservada ou de alguma forma encriptado no disco. Podemos ver o exemplo de um usuário tentando acessar, um usuário que logou com sucesso, um usuário com nome inválido e um usuário que não conseguiu seu acesso. O problema desse tipo de autenticação é que qualquer usuário que possua informação sobre o login de acesso e a senha do usuário, ele pode conseguir facilmente acessar esse sistema. Existem também as senhas de uso único, que pode forçar o usuário a trocar de senha toda vez que ele logar no sistema, ou então é criada uma lista de senhas para esse usuário e ele tem que alternar o uso dessa senha toda vez que ele logar no sistema. Autenticação usando objeto físico. A autenticação usando objeto físico já é algo que o usuário possui, que ele carrega consigo mesmo o método de autenticação, tal como o cartão inteligente, cartão magnético ou cartão de chip. E nosso exemplo mais antigo são as chaves metálicas que nós usamos para abrir nossas casas às cegas. Autenticação biométrica. A autenticação biométrica é algo que o usuário é,
algo muito mais difícil de se falsificar. Normalmente, a autenticação biométrica ela é usada junto com os outros tipos de autenticação já existentes, tal como a senha e também por cartão, como por exemplo, se você vai sacar dinheiro em um caixa eletrônico que tem um método de segurança mais avançado, ele vai pedir seu cartão, a sua senha e provavelmente a impressão digital. Para se usar a autenticação biométrica, é preciso se armazenar uma informação do usuário que não se altera. A característica mais usada nos dias de hoje, por exemplo, é a impressão digital e nos sistemas mais avançados, alguns chegam a reconhecer a íris do usuário. Ataques de dentro do sistema. Apesar de termos visto formas de autenticação do usuário, pessoas que conhecem o sistema, elas ainda conseguem acessar esse sistema apenas com modificações internas. É o que veremos agora em ataques de dentro do sistema. Normalmente, um ataque de dentro do sistema é organizado por alguém que conhece o sistema. As formas mais conhecidas de se burlar na autenticação é usando a bomba relógio, usando alçapão e usando o método de falsificação da tela de autenticação. As bombas lógicas. As bombas lógicas, normalmente elas são partes de código que o programador desenvolve e insere no código da aplicação-alvo. Esse trecho de código ele deve ser mantido de tempos em tempos, estipulado pelo programador. E caso essa alimentação, essa forma de manter o programa rodando falhe, caso o programador não alimente mais, o programa em si para de funcionar ou cede informações ao programador que o desenvolveu. Esse tipo de ataque ele pode ocorrer se algum espertinho que trabalhava em alguma empresa botou uma limitação no programa e caso ele fosse demitido, esse programa viesse a parar de funcionar. Alçapão. O alçapão é uma alteração no código que permite que determinados usuários se conectem no sistema, não importando a senha. Na parte de verificação do usuário no código-fonte, o programador adiciona um parâmetro, ou talvez uma linha, que permita que um usuário ou uma senha que ele pré-definiu acesse o sistema mesmo sem nenhum cadastro no banco de dados. Podemos ver um exemplo na imagem. Falsificação da tela da autenticação. Alguém que conhece o sistema pode implementar uma versão da tela de login, fazer simplesmente idêntico para poder roubar os dados do usuário. Essa tela falsa envia os dados inseridos na tela ao destino programado. Assim que o usuário digita o seu login e senha, os mesmos são armazenados e em seguida o programa em execução, que é a cópia do original, fecha e executa o sistema em si, logando com a senha obtida. Explorando erros de código. Erros de código são encontrados em vulnerabilidades encontradas em aplicações do sistema. Normalmente, esses scripts exploradores, eles fazem a varredura automática e automaticamente em seguida fazem a sua própria instalação. Ataques conhecidos: transbordamento de buffer, cadeia de formato, retorno a libc, transbordamento de inteiros, injeção de código e escalada de privilégio. As vulnerabilidades citadas provém de erros encontrados na linguagem C, onde problemas no acesso à memória fazem com que outro programa possa ser executado. Malware. Os malwares eram escritos por pura diversão por pessoas que tinham conhecimentos em programação. Na atualidade, organizações criminosas bem organizadas criam malwares por dinheiro, pois os malwares eles têm alto índice de propagação e criam computadores zumbis. Uma rede de computadores zumbis são chamadas de botnets. Em geral, malwares possuem keyloggers em si, que registram todas as informações digitadas e enviam remotamente para o criminoso. Se um criminoso consegue muitas informações sobre certo usuário, esse usuário acaba por ter tido sua identidade roubada.
Os dados coletados pelo keylogger podem ser combinados com outros dados obtidos pelo software instalado na máquina zumbi, coletando dados tais como a data de nascimento, nome de solteiro da mãe, número de seguro social, número de contas bancárias e senhas. Este era o som que fazia a antiga versão do antivírus Avast quando detectava um cavalo de Troia. Cavalo de Troia é uma aplicação maliciosa disfarçada com vários utilitários. Vários malwares são instalados junto com a aplicação do pacote. E as aplicações do pacote elas podem se mascarar como um processo de sistema. Vírus e vermes são programas capazes de várias coisas, inclusive replicar-se. Normalmente, eles se inserem em outros programas para disfarce. Os conhecidos são vírus companheiro, vírus de programas executáveis e parasitas, vírus residentes de memória, vírus de setor de inicialização, vírus de drivers de dispositivo, vírus de macro e vírus de código-fonte. Vírus companheiro, ele executa quando um outro programa for executar, por exemplo, um comando no DOS. Se um usuário digitar, por exemplo, prog e dentro da pasta tiver dois arquivos, por exemplo, prog.com e prog.exe, o DOS busca primeiro a extensão .com. Por mais que as extensões .com sejam muito raras, muitos scripts são criados com o final .com para burlar justamente esse comando no DOS. E logo em seguida, com o .com executado, o .exe é executado. Vírus de programas executáveis. Sobrescreve o código-alvo com código próprio. Vírus parasitas. Acopla-se em partes de outro programa. Vírus residentes de memória. Normalmente os vírus residentes de memória, eles vêm acompanhados do vírus de setor de inicialização. Pois o vírus residente de memória, ele se mantém na memória RAM. E a única maneira dele conseguir se mantendo na RAM é ele executando toda vez que o sistema dá o boot, no caso, pelo setor da inicialização, que é um vírus que se instala na MBR do disco e mantém o controle sobre o SO. Vírus de drivers de dispositivo. São vírus que se identificam como drivers, obtendo informações sobre as interrupções da máquina. Vírus de macro. São vírus em comandos personalizados criados geralmente em aplicações do pacote Microsoft Office. Vírus de código-fonte. Alterações programadas em C que são inseridas em outro fonte C, fazendo parte do programa-alvo na hora de compilação. Podemos ver um exemplo de vírus de programa executável, onde uma função do vírus que se insere em uma chamada no meu programa-alvo. Podemos ver um exemplo de vírus parasitas, se acoplando em outros programas. Spyware. O Spyware é um software que se carrega sorrateiramente e age misteriosamente no sistema. Normalmente ele se instala em locais de muito difícil acesso, onde o usuário não conseguirá achá-lo. Os Spywares normalmente vêm acompanhados de keyloggers, pois eles também coletam dados do usuário, tais como dados financeiros em sua maioria, pois a finalidade do Spyware é ficar vigiando o usuário de um modo que ele nunca vai descobrir. Após a coleta de dados, todos os dados são enviados para o criador remotamente. Temos tipos de spywares. Os conhecidos são spyware de marketing, que direciona anúncios na máquina onde o spyware está instalado. Spyware de vigilância, que coleta sites acessados do usuário. E o spyware clássico, que pode fazer parte de uma botnet, transformando a máquina-alvo em uma máquina zumbi. Geralmente os spywares se instalam com um cavalo de Troia ou por contato com sites infectados. Ações mais comuns de um spyware. Ele muda a página inicial do navegador, modifica a lista de favoritos do navegador, adiciona novas barras de ferramentas ao navegador, tenta mudar a ferramenta de busca padrão do usuário, adiciona novos ícones à área de trabalho do Windows, tais como programas no geral, substitui faixas de anúncios nas páginas da web por outras escolhidas pelo spyware e gera uma cadeia contínua de anúncios pop-up, essa muito popular há alguns anos atrás. Rootkits. Rootkits são um conjunto de programas e arquivos que tentam se esconder, assim como o spyware. Geralmente ele vem com vários malwares incluídos. Tipos de rootkits conhecidos: rootkits de firmware, rootkits de hipervisor, rootkits de núcleo, de biblioteca e de aplicação. Rootkits de firmware, ele se instala na BIOS tomando controle do sistema.
de hipervisor, ele executa um sistema inteiro sob sua supervisão, trabalhando como uma matrix. Como seria isso? O hipervisor, ele é seria como um super usuário. Ele emula uma máquina virtual para o usuário e trabalha como se fosse um sistema operacional, mas na verdade ele está coletando todos os dados que você está trabalhando. Rootkit de núcleo infecta o SO e se esconde como um driver, este sendo o mais comum. Rootkit de biblioteca se esconde em uma biblioteca do sistema, tal como a libc. Rootkits de aplicação se esconde dentro de uma aplicação maior, pois quando essa aplicação maior está sendo executada, ela será executada juntamente. Podemos ver na imagem, normalmente, onde os rootkits se instalarão. Os esconderijos, chamados esconderijos. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Bom, para terminar, vou trazer algumas considerações finais. Nós vimos que uma das maneiras de manter informações em segredo é cifrá-la, ou seja, sempre prezar pela segurança das informações em que você trabalha em um computador. Os dados, eles podem ser modelados a serem armazenados em uma matriz, porém tais podem vazar em canais ocultos, então sempre toma muito cuidado com o modo que você armazena essas informações. Em qualquer sistema seguro, os usuários devem ser autenticados. Os primeiros computadores não haviam um método de autenticação, ou seja, tornavam-os muito inseguros, pois qualquer um que o usasse conseguiria ter acesso a todos os documentos. Os internos podem derrotar a segurança do seu sistema. Então, por mais que você confie nos seus funcionários, é sempre bom você fazer essa verificação com eles e sempre tentar manter uma relação com eles para que não haja desentendimentos do tipo. E a internet está cheia de malwares, então é sempre bom tomar cuidado por onde navega. Bom, por hoje é só, gente. Muito obrigado por essa videoaula. Eu sou o Denner, meu amigo Lucas narrou o começo dessa videoaula. E a gente fica por aqui. Até mais.